Para a gente começar a entender todo esse mundo atual, a gente vai falar um pouquinho sobre as gerações através dos tempos. Os primeiros registros falam sobre os baby boomers da década de 40 e de 50, da década de 60 também. Depois deles vieram a geração X, que é a geração da década de 60, de 70, até o começo da geração dos anos 80. Foi uma geração que teve melhor educação até aquele momento. 26% da população tinha bacharel em alguma coisa. E com o aumento da educação, as famílias se formaram com mais cautela. De final de 80 para frente, a gente tem a geração Y, o início da grande geração digital, ou o que a gente chama de geração millennials. É exatamente onde aconteceu a expansão dos canais a cabo, satélite, internet. E finalmente, nesse século, a gente tem a geração Z, ou os centennials. É a primeira geração a crescer totalmente conectados com o mundo digital. A geração X viu a tecnologia nascer. A tecnologia viu a geração Y nascer. E a geração Z são os chamados nativos digitais. O termo nativos digitais foi cunhado por Mark Prensky, um estudioso americano. Ele também criou o termo imigrantes digitais, com a intenção de criar uma distinção entre as pessoas que não nasceram dentro do mundo digital e aquelas outras que já nasceram ou já cresceram familiarizadas com as múltiplas tecnologias. O autor aponta que essa nova geração é totalmente diferente das gerações anteriores, justamente pelo uso constante que fazem desses novos dispositivos. Eles já possuem uma linguagem nativa digital, adquirida através dos celulares, redes sociais, computadores, aplicativos, videogames e através da internet de modo geral. Para Prensky, a maioria dos jovens estudantes são nativos digitais, enquanto nós, professores, pais e orientadores, somos os imigrantes digitais. Antigamente, quem tinha informação tinha poder. Hoje, a informação está disponível para todo mundo. Eles não precisam mais de nós para isso. Essa é a grande questão. Como educar e treinar uma geração de crianças que não nos procuram para obter informações? Tendo tanta informação à disposição, um dos efeitos disso tudo pode ser a dificuldade em escolher as informações que de fato são relevantes. A capacidade seletiva será uma habilidade fundamental nos próximos anos. Mas os especialistas têm um consenso sobre esse assunto. Jovens estudantes precisam focar em utilizar essas novas ferramentas, encontrando informação, sendo seletivo, buscando significado e aumentando a sua criatividade. Adultos, professores, nós treinadores, devemos manter o foco em saber realizar questionamentos, orientação, mentorias, fornecer contexto, garantir rigor, garantir propósito, significado e, especialmente, garantir qualidade nos resultados. Esse é um novo conceito chamado de aprendizagem em parceria. Nosso modelo educacional ainda segue, na maioria dos casos, modelos convencionais de gerações anteriores, onde o papel do professor é palestrar, falar, explicar, enquanto o aluno escuta, toma notas, realiza leituras e memoriza informações. É o modelo de instrução direta com o qual a gente está muito acostumado. Porém, esse modelo tem se tornado progressivo e rapidamente ineficaz. A reclamação número 1 dos alunos atuais é a de que os professores falam demais e que não entendem o que eles precisam. E a resposta mais comum deles é simplesmente se desligarem, se desconectarem do momento presente. Nossos estudantes e nossos atletas estão ali, mas não estão nos ouvindo mais. Ao fugir, eles se colocam em algum outro lugar, frequentemente em dispositivos eletrônicos, redes sociais, aplicativos de música, jogos ou simplesmente navegando pela internet.
O Dr. Tim Elmore chama a geração Z de geração IY, que já nasceram e estão crescendo online com seus iPods, iPhones, iPads, iClouds, iTunes, iTudos. Eles são experimentais, eles são participativos, eles são imagem orientados, eles são conectados e eles têm por características atividades físicas reais reduzidas. Existe um trocadilho chamando-os de devorescentes, adolescentes devoradores de dispositivos eletrônicos. Em meados da década de 90, os adolescentes utilizavam cerca de 2 horas e meia de tela por dia. 60% dos adolescentes na década de 90 ainda usavam o telefone para ligar para os amigos. Existiam registrados, na época de 95, 23.500 websites. Hoje, crianças e adolescentes podem chegar até 11 horas de utilização diária. 95% dos adolescentes americanos usam celulares e 91% posta selfies todos os dias. Claro que isso são estudos americanos, porém, no Brasil, não deve ser muito diferente. Apenas 35% dos adolescentes socializam com amigos fora da escola pessoalmente. 30% estão acima do peso e estima-se que atualmente existam mais de 1,2 bilhões de websites. Eles usam mais o Instagram e o WhatsApp. A atenção se dispersa em questão de 8 segundos. Eles querem ser cooperativos mais do que competitivos. A habilidade mais marcante dessa geração é a de serem multitarefas. A geração Z é uma geração que cresce rapidamente para dois sentidos opostos. De um lado, estão crescendo muito rápido quanto à interação com a tecnologia. E de outro lado, eles estão crescendo como uma geração muito mais imatura emocionalmente do que as gerações anteriores. A questão aqui é a seguinte: eles estão super expostos precocemente à informação desde muito cedo em suas vidas, porém estão sendo hiperprotegidos de modo a ficarem subexpostos e não experimentarem situações reais que já estariam prontos a viver e a enfrentar, como questões de comportamento, responsabilidades, interações, obrigações e desafios. Estando prontos, mas não sendo expostos a situações de amadurecimento, eles caem no que o Dr. Tim Elmore chama de maturidade artificial. Ao invés de preparar nossas crianças para a vida adulta, estamos permitindo que elas permaneçam infantis por mais tempo. E a gente tem hoje como coprodutos alarmantes o aumento da ansiedade, aumento da depressão em jovens e crianças e uma baixa autoestima. Tudo isso gera o que as pesquisas hoje chamam, e eu gosto bastante do termo, de reflexo Google do mundo moderno. O mundo atual é um mundo que é veloz, é um mundo que é conveniente, é um mundo baseado em entretenimentos, tudo é muito divertido, tudo é muito prazeroso, tudo vem de mão beijada e tudo é seu por direito. Só que esse mundo atual também traz consequências, e não é só para os nossos jovens, também para a gente, mas eles estão mais suscetíveis a essas consequências. Se o mundo é mais veloz, desenvolvemos menos tolerância, estamos reduzindo a nossa paciência, a opção de que trabalhar duro é algo ruim, o que é pacato, é chato, é péssimo, correr riscos é algo a se fugir, fracassar é algo a se evitar. Nicholas Carr, autor do livro O que a Internet está fazendo com nossos cérebros, diz que nós estamos em um momento de transição entre dois modelos bem diferentes de pensamento. O velho modelo, que tem um processo de pensamento linear, calmo, tranquilo, focado, sem distrações, e o novo modelo, um pensamento que quer e necessita estar mergulhado em informações curtas, desconectas, frequentes, rápidas, sobrepostas, que vem com a ideia de que quanto mais, melhor. Pessoas, quando estão gastando horas fazendo navegações na internet, sentem como se uma luz estivesse se acendendo em seus cérebros e elas estivessem ficando mais inteligentes com aquilo que elas consomem. Porém, tudo isso é superficial. Acontece que essa sensação é intoxicante, tanto que os dispositivos conseguem nos desviar a atenção das profundas consequências que isso gera. O que acontece em termos microscópicos é complexo e é claro que é complicado, mas em termos bastante simples para que a gente possa entender,
Vale dizer que envolve várias reações químicas que registram e gravam experiências nos caminhos neurais. À medida que a experiência se repete, as conexões sinápticas entre os neurônios se tornam mais fortes e podem levar a mudanças fisiológicas, como o aumento de liberação de neurotransmissores, como a dopamina, e anatômicas, como a geração de novos neurônios ou o surgimento de novos terminais sinápticos em axônios e dendritos já existentes. Quando estamos online, é mais ou menos como dizer que sim, é possível pensar de maneira profunda enquanto você navega distraidamente pela internet. Tanto quanto é possível, enquanto você está lendo um livro de maneira atenta, ter seu pensamento divagado. Se você já leu livros com bastante atenção, você sabe que você está absorvido por aquela leitura e é muito difícil para a sua mente visualizar outras coisas de maneira distraída. É por isso que existe hoje o termo de adicção digital, justamente porque os comportamentos e os hábitos podem se tornar viciantes. Imagina você que nós somos o que repetidamente fazemos. Então, se você está o tempo todo abrindo janela, sentindo vibrar, seu celular vibra, você dá uma olhadinha, você vê se tem e-mail, você vê sua rede social, você vê alguma outra coisa, você navega à toa, você vê uma foto, você olha a vida de alguém. Tudo isso está fazendo com que você fique muito tempo multitarefando coisas. E se você é multitarefa, você está ficando aprimorado, você está se tornando um expert, você está criando um hábito muito forte de ser distraído. Quando você precisar de atenção, quando você precisar de foco, você vai ter uma grande dificuldade. Pode reduzir nossa memória, pode influenciar os nossos processos de tomadas de decisão e pode nos tornar adictos dos dispositivos. Esse é o grande paradoxo, né? A tecnologia primeiro te atrai a atenção, de modo que quando ela consegue sua atenção, ela então dispersa essa mesma atenção. E esse é o grande paradoxo, e isso é o que te faz ficar viciado naquilo. Toda aquela olhadinha, aquela vibraçãozinha que você fala, opa, tem ou não tem alguma coisinha nova, essa incerteza, tudo isso gera um ambiente que facilita as liberações de dopamina, as sensações de prazer e a repetição daquele hábito e daquela ação. Na próxima aula a gente vai falar sobre como tudo isso influencia no mundo esportivo e finalmente na última aula a gente vai falar sobre propostas e sugestões para a gente lidar com tudo isso de forma a contribuir melhor com os nossos alunos. Você pode olhar agora na sequência, a atividade dessa aula 1, em que você vai simplesmente responder o questionário baseado na sua experiência profissional. Contamos muito com a sua participação. Até amanhã, eu te espero na próxima aula.